Você erra 100% dos chutes que você não dá. A frase é de Walt Disney, o co-criador da Disney, e serviu como inspiração para o convidado do programa de hoje, Renato Moraes. Ouve só a história dele. Ele é consultor em comportamento e gestão, desenvolvimento de lideranças, vendas, serviços e motivação. É especialista em gestão empresarial e também em marketing. E é a história desse gaúcho que nós vamos ouvir a partir de agora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Renato, e é um prazer te receber aqui em Passo Fundo. Prazer é meu, Thaís. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, você nasceu na cidade de Bagé? Eu sou natural de Bagé. Nasci em Bagé. Nasceu em Bagé. E lá foi onde você passou a tua infância? Eu nasci em Bagé, me criei em Bagé, estudei em Bagé e fui sair de Bagé com 25 anos. Foi lá que você fez medicina veterinária? Foi lá que eu fiz medicina veterinária. Eu tenho uma origem, meu pai é pecuarista, então tive uma ligação muito forte com o campo e a partir daí acabei fazendo medicina veterinária com paixão. Nada a ver com o que você faz hoje, né? Nada a ver com o que eu faço hoje, embora eu aprenda muito com os animais até hoje. Com certeza. Exatamente. E de ter trabalhado nessa área também. Você teve uma experiência também como médico veterinário? Sim, eu trabalhei após a formatura 1 ano na área técnica como médico veterinário e talvez aí tenha sido o início de tudo, Thaís. Eu fiquei 1 ano trabalhando em Camaquã, Rio Grande do Sul, numa loja veterinária, fazendo clínica veterinária de pequenos e grandes animais, mas também atendendo, como farmacêutico atende dentro de uma farmácia, atendendo na loja veterinária. Ali eu tive contato com o balcão, atrás do balcão, atendendo o meu primeiro cliente. Então ali eu consegui descobrir um universo através de algumas pessoas que entravam para vender para aquela loja da indústria veterinária. E o que será que te despertou nesse atendimento que você dava aos teus clientes e também aos fornecedores para buscar mais informações que envolvem o comportamento, principalmente o comportamento das pessoas? Te confesso que antes do comportamento veio outra coisa. Eu via nessa loja veterinária representantes comerciais entrando para negociarem produtos com o dono daquela empresa. E eu me despertei naquele momento para entrar na indústria. E aí então fiquei 10 anos trabalhando em empresas como Coopers do Brasil, Novartis, Schering-Plough, Intervet e por último Valê, que é uma multinacional brasileira. Todas elas multinacionais, uma suíça, uma americana, outra holandesa. E que aí sim, foi uma reviravolta na minha vida, que eu acabei entrando num mundo totalmente desconhecido de negócios. E o que você fazia nessas multinacionais, Renato? Bem focado na área comercial. Né? O que eu fazia basicamente? Atendia varejo como fornecedor, então tratava com varejo, atacado, com distribuidores, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que bacana. Bom, e aí teve tua experiência fora do Brasil. Foi logo depois destes 10 anos em multinacionais? Sim, curiosamente foi bem no início. No segundo ano, terceiro ano de multinacional, eu tive uma experiência fora, numa convenção internacional de vendas em Orlando, onde eu e a equipe que representava fomos pela Schering-Plough, uma convenção muito grande de 5.000 pessoas, 67.000 países. E lá eu pude ver que existia muita coisa além daquilo que eu estava fazendo. Onde foi essa convenção? Foi em Orlando. Foi meu primeiro contato com a Disney. Perfeito. E nós vamos conversar daqui a pouco. A partir de agora já. E esse primeiro contato fez com que você se encantasse com tudo aquilo que você viu na Disney em Orlando? Exatamente. O meu raciocínio lá naquele momento, o sentimento que eu tive foi o que eu preciso fazer para estar mais presente neste ambiente aqui. E vindo de lá passei a estudar outras coisas, foi daí que fui fazer a especialização em marketing que você citou, a especialização em gestão também, que fiz na SPM em Porto Alegre e depois foi sentimento, fui atrás da Disney, voltei lá para estudar realmente no Instituto Disney, que é o Disney Institute, que eles têm lá, eles têm dentro da Disney a Universidade Disney e o Instituto Disney. O Instituto, todos podem ir estudar. Você pode ir estudar, eu posso voltar a estudar lá.
E eles têm produtos que eles vendem de acordo com a experiência quase que secular deles, de 85 anos de experiência da empresa. E quais os cursos oferecidos na Universidade Disney? Se forma em quê uma pessoa lá? Então, a universidade é para os colaboradores internos, para os colaboradores. O que eu fui é o Disney Institute, Perfeito, o Instituto Disney. Que aceita qualquer pessoa, Isso, todas as pessoas. Todas as pessoas que tiverem condições de ir lá e estudar na língua deles, embora eles tenham o tradutor se precisar. Mas os cursos são lealdade com o cliente, qualidade, gestão de pessoas, criatividade e inovação, bem focado nessa linha Disney, de estar surpreendendo o cliente cada vez mais. E eles são benchmarks mundiais nisso. Pois é, agora o que tem lá na Disney de tão impressionante que te cativou tanto e cativa quase que todas as pessoas que passam por lá? Para entender Disney, precisa entender no mercado aqui. O nosso mercado vive de serviços atualmente, mudou dos últimos anos para hoje. Nós vivíamos na indústria e estamos hoje, a diferenciação de uma empresa está nos serviços. Existem restaurantes vendendo as mesmas comidas, universidades os mesmos cursos, profissionais fazendo as mesmas coisas, mas o diferencial é o profissional. É o brilho no olho, é o como ele faz o seu diferencial, como ele faz aquele seu serviço. E falando em Disney, 100% das coisas que são feitas na Disney, nós estamos falando em atitudes e comportamentos. Então, a atitude e o comportamento das pessoas que lá estão focadas com o objetivo daquela empresa em satisfazer o cliente. Que, por sinal, eles nem chamam de cliente, eles chamam de hóspede. Porque a história é a seguinte, imagina se você vai receber um hóspede na sua casa. O que você faz? Organiza a casa toda, oferece o melhor que você pode. Organiza a casa. E muitas pessoas que moram sozinhas, principalmente, dão um varridão antes, não dá? Limpa, organiza, coloca a música que o seu hóspede gostaria de ouvir, a bebida que o seu hóspede gostaria de tomar, a comida que ele gostaria, recebe ele com muito calor humano para que ele se sinta bem. E quando ele vai embora, ele sai falando que lá na casa da Thaís é muito bom de estar e todos os amigos da Thaís vão gostar de ir na casa da Thaís novamente. E aí nós fazemos um link agora com os negócios. A empresa ela precisa de resultado financeiro para sobreviver. Até uma ONG precisa de resultado financeiro. Para ter isso, ela precisa de repetição de compra. Isto é, eu preciso voltar a comprar novamente. Um restaurante vive se eu voltar a comer lá novamente. Então, resultado financeiro, repetição de compra. Para que isso aconteça, eu preciso do meu cliente satisfeito. E aí que a Disney entra. Para ter o cliente satisfeito, eu preciso ter excelência nos colaboradores dessa empresa. E para ter excelência nos colaboradores, eu preciso de excelência na liderança. Pronto, fechamos um ciclo onde as atitudes e os comportamentos da Disney impactam para que haja lucro dentro da empresa, mas cuidando da qualidade de vida dos colaboradores. E esse é o grande ganho da Disney. Bom, você resumiu uma experiência de vida aí em 2 minutos, né? Agora, com a tua experiência no comércio em Bagé, em Porto Alegre, principalmente falando do povo gaúcho, a gente está ainda muito distante do que poderia ser feito com relação ao comércio, aos serviços, aos produtos oferecidos? Eu acredito, como um bom gaúcho, que nós estamos muito bem, mas temos muito a melhorar. Se você pegar empresas como hotéis 5 estrelas ou hospitais que tratam muito bem dos pacientes, ou Unimed, que trata muito bem, busca a qualidade de vida do colaborador, Zafari Bourbon, De Pascoal, Dimed Panvel, isto é, empresas que estão investindo cada vez mais na qualidade de vida do colaborador e, consequentemente, do seu cliente. Nós temos muitos modelos de empresas que estão olhando para esse lado. Mas ainda muito por fazer. Ainda muito por fazer, até porque, Thaís, tem uma cultura no Brasil que está chegando de desenvolver as pessoas, de educação corporativa propriamente dita, que é com que nós trabalhamos também, de desenvolvimento de pessoas dentro de empresas. E isso está chegando aqui. Muita gente, se você pegar mercado de calçados, do coureiro calçadista, há muitos anos eles não precisavam desenvolver pessoas somente na área técnica. Hoje, com a concorrência, com a entrada da China, eles estão precisando. Inclusive, essa semana, nós tivemos aqui uma indústria saindo do Rio Grande do Sul, indo para o Nordeste, que foi a Azaleia, em virtude de outras questões que fogem ao que nós estamos falando, mas são empresas que não estão investindo nas pessoas há muito tempo.
e sim recentemente. Mas isso é um bom sinal, um bom sinal. Bom, você tem mais de 600 palestras que você já ministrou em várias partes do Brasil. Você mora em Porto Alegre, mas, pelo visto, viaja pelo país. E, basicamente, os empresários, os comerciantes, os colaboradores de empresas, quando assistem às tuas palestras, qual é a principal angústia que eles te relatam? Os empresários querem ganhar dinheiro. Esse é um ponto. E os colaboradores têm outras necessidades. Eles visam lucros e os colaboradores têm outras necessidades. E aí entra numa questão. Eu preciso fazer a minha empresa crescer, mas ao mesmo tempo eu não tenho um histórico de investimento em pessoas. Exceto empresas que eu te falei, como outras, como Gerdau, como Tramontina, enfim, empresas que já estão nessa linha de investimento. Mas a angústia é exatamente essa. Falta profissional com vontade de trabalhar no mercado. Esses dias eu fui fazer uma palestra de abertura de um MBA na Universidade Unila Salle, lá em Canoas, em Porto Alegre, Canoas. E para fazer essa palestra, para falar sobre mercado, eu liguei pessoalmente para 2 empresas de outplacement. E elas me disseram exatamente o seguinte: Renato, está faltando gente que tire os pés do chão com vontade de trabalhar. Não tem mais isso. E para que isso aconteça, para que o colaborador realmente, mais do que vista a camisa da empresa, né? Que ele realmente batalhe por aquilo, esteja feliz, é preciso o quê, Renato? Pontualmente, Thaís, é preciso que ele encontre o que ele gosta de fazer. Se tu trabalhas com aquilo que tu gostas de fazer, tu vai ser feliz. E tem uma chance muito maior de ser bem-sucedido. Então, olhar para dentro, o autoconhecimento é o primeiro degrau racional da motivação. Né? Eu preciso acordar de dia e dizer, hoje vai ser um grande dia. Mas isso não é uma frase feita que motiva. Essa frase precisa vir porque eu acredito que eu vou ter um grande dia. A motivação interna, aquela que eu vou satisfazer as minhas necessidades e as minhas vontades, essa tem valor. Isso faz o diferencial dentro de uma empresa. Esse profissional está crescendo dentro da empresa. E ele está em falta. Qual é a orientação para os gestores, então? Para os gestores? Já que ele tem necessidades diferentes das necessidades dos colaboradores. Eu diria para os gestores, desenvolvam cada vez mais a sua equipe. O gestor hoje ele é responsável, ele é um negociador da esperança. Ele precisa instalar na equipe a visão estratégica da sua empresa, aonde ele quer chegar. As pessoas sabem onde estão pisando, mas muitas vezes não sabem onde querem chegar daqui a 5 anos, 10 anos. Proporcionar para a sua equipe o autoconhecimento e saber aonde querem chegar juntos, como time. Esse é um papel do gestor, primordial. Bom, a gente sabe que não há receitas, né? Mas certamente os empresários, os comerciantes de Passo Fundo têm o desejo de saber o que é preciso para vender mais. E certamente há uma série de orientações e dicas que você poderia dar. Quais são as principais? Essa eu vou te responder contando uma história. Uma história que fala sobre conhecer clientes, na verdade. Que quando nós vamos trabalhar para vender mais, a primeira coisa que falam em escolas é que nós precisamos conhecer a necessidade do nosso cliente. E eu diria que conhecer a necessidade é muito óbvio, Thaís. Por exemplo, se eu for para a Disney, eu quero o quê? Eu quero férias. Se eu for comprar um BMW, eu quero um carro, é muito óbvio. Então agora pensando numa empresa de Passo Fundo aqui, quando o teu cliente entra dentro da tua empresa, o que ele vem comprar como necessidade, que é óbvio? Essa é uma pergunta. A segunda, se eu for para a Disney, eu posso ter um desejo que é maior que necessidade. E esse desejo pode ser ter um momento memorável para mim e para minha família. Se eu for comprar um BMW, eu posso ter o desejo de ter status. 2 pontos. Mas se eu for comprar na tua empresa agora, aqui dentro de Passo Fundo, qual é o desejo que vai além das necessidades? Eu estou montando um porta-retratos do cliente, porque se eu conhecer esse cliente, eu consigo satisfazer as necessidades dele. E aí eu vou vender mais. Você fala de algo que vai além do produto físico. Muito além do produto físico. Vamos completar o porta-retratos. Tem um terceiro ponto, que são os estereótipos, que é aquela noção pré-concebida que eu tenho de alguém ou de alguma coisa. Então, voltando ao exemplo, se eu for na Disney, a Disney sabe que as pessoas olham para ela como preços caros e pessoas amigáveis e atentas para te atender. Se eu for comprar um BMW,
possivelmente vai imaginar que lá tem vendedores de carros novos e carros usados. Agora montamos o porta-retrato do cliente, vamos colori-lo, vamos pintar esse porta-retrato para conhecer o cliente de vez. Se eu for para a Disney, eu sei que lá eu posso ter 2 tipos de emoção. Eu posso ficar entusiástico porque eu vi o castelo da Disney, vi o Mickey, mas eu também posso ficar com os pés doídos porque vou ficar cansado no final do dia. E se eu compro um BMW, eu posso ficar entusiasmado porque eu comprei um carrão, mas ao mesmo tempo eu posso ficar triste quando eu vejo uma pessoa deitada na calçada que nós temos aqui no Brasil e eu joguei meu dinheiro num luxo e não para ajudar aquela pessoa. Pode me dar remorso também. Então eu posso ter um sentimento positivo e um negativo. As pessoas que estão vivendo no mundo de hoje, elas estão vivendo um ambiente com crise financeira, com violência, com problemas familiares, com desconstrução da família tradicional, vivendo sozinhas, dialogando menos, estão ansiosas, estressadas muitas vezes, e elas entram dentro da tua empresa com essa emoção. Se a minha equipe dentro da empresa estiver preparada para receber essa emoção, fazer com que mesmo assim, com toda essa carga emocional, tu te sintas bem dentro da minha empresa e te transmitir confiança, a partir daí eu vou vender muito mais, independente do produto. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que as pessoas de 60 anos ou mais consideram o ato de compra um momento relacional. Elas querem se relacionar, não mais só a transação por transação. Por isso que Disney entra. Disney faz exatamente isso, protege o ser humano, cuida do ser humano. Não é incomum você estar num parque como o Downtown Disney, 15 para meia-noite, ele fecha meia-noite, pagando a sua compra no caixa, comprou um souvenir, e a colaboradora do caixa diz para você a seguinte frase: como você está se sentindo hoje? Isso não é incomum. Ela está preocupada com o teu sentimento. Isso é muito importante. Eles são realmente capacitados para saber se você está bem, se você não está bem, e daí eles conseguirem proporcionar um ambiente melhor, um momento melhor para ti. Bom, isso vale para todo mundo, vale para o vendedor, vale para o empresário, vale para o estudante. Esse ensinamento pode se levar para a vida. Pode levar para a vida. Eu levo para mim particularmente, mudei de profissão exatamente por causa disso. Bom, a medicina veterinária não está nos teus planos, ao menos por enquanto, pelo visto. Não, por enquanto não. Sabe que às vezes eu assisto a Grande Família e vejo o Linneu. O Linneu é veterinário, ele põe aquela luz lá e vai para a salinha fazer os atendimentos. Você não sente saudade nenhuma? Saudades eu sinto porque gosto do campo, gosto dos animais, tenho amigos veterinários, admiro muito a profissão. Mas não repetiria essa experiência por enquanto? Bom, olha, nosso tempo está chegando ao fim aqui, passou depressa demais e eu não posso deixar de agradecer ao Sim Comércio que possibilitou essa entrevista com o Renato Moraes, palestrante, que veio a Passo Fundo a convite do Sim Comércio. Renato, muito obrigada por você contar um pouco dessa história e compartilhar os teus conhecimentos com a gente. Obrigada mesmo e muito sucesso para você. Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui com você. Bom, olha, hoje nós contamos um pouquinho da história e também aprendemos com o nosso convidado, Renato Moraes. Na semana que vem, são outras pessoas, você já sabe, que fazem a diferença.